Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Esta questão da reforma da rede e do arco do interior, gostaria de fazer um enquadramento que todos nós percebemos que é preciso fazer alguma coisa. Ou seja, neste momento há uma componente pública que está mais centrada no litoral, o colega de Porto Alegre já o provou, é excessiva e redundante em vários domínios, mas também temos de ter a noção que existem situações de manifesto conflito geográfico e que temos, portanto, que nos entender. Mas, no entanto, temos um país a duas velocidades, também aqui ficou claramente expresso, que temos um arco que eu tenho vindo a chamar o arco do interior, que quer no subsistema politécnico, quer no subsistema universitário, em que somos nós que estamos nas zonas chamadas de baixa densidade populacional, que temos um tecido empresarial débil, e isto é importante que se diga, porque estamos à beira do novo quadro comunitário em que a componente privada é fundamental, mas todos sabemos que temos uma outra missão além daquelas que estão consignadas. Ou seja, além do ensino, da investigação e da transferência de conhecimento, nós temos um impacto territorial. Somos fatores de coesão e é esta faixa que apelidaram de negra, mas que eu vejo com a cor da minha gravata, com algo de verde esperança, que é responsável pela maioria dos fundos comunitários de um envelope que foi negociado neste acordo de parceria. Eu vou-me referir mais ao quadro do interior norte e podemos aqui verificar que na NUT 2, o norte, havia uma reunião na passada semana no Porto, na presença do Sr. Ministro Poiás Maduro e do Presidente da CCDR, que foi dito que é responsável por 50% dos fundos comunitários neste novo envelope financeiro. É o norte que tem a maioria da população, e não venho aqui com um discurso nortista, não estejam desconfiados, mas sabemos que há dois nortes. Há um norte litoral, onde há uma maior concentração de população, e há uma área mais deprimida, onde nós, a UTAD e o Instituto Politécnico de Bragança, com quem tenho uma ligação muito próxima, representamos apenas 4% da população. Ou seja, isto aqui há dois países. E, portanto, algo tem que ser feito. Vejamos, se formos a olhar por concelhos, a maioria dos concelhos perdem população e, no interior, quais são os únicos concelhos que não perdem? Bragança e Vila Real. Ou seja, há aqui uma forte interação entre um sistema de ensino superior e numa fase em que se fala que a reforma do Estado passa por encerramentos com bases em indicadores na área da justiça, da saúde ou do ensino. Portanto, chegou a nossa vez de pensar se também seremos alvos desses indicadores. É evidente que é uma preocupação não por aquilo que nos representa nesta faixa etária, mas o que futuro é que vamos deixar, que país é que vamos deixar. E por isso penso que é necessário um novo olhar. Reparem, as interações andam todas à volta no caso do Norte, e baseio nestes dados não em estudos que encomendei, mas sim no diagnóstico respectivo que está no site da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte. Reparem, se formos olhar indicadores económicos, é com base nestes indicadores que se podem negociar fundos europeus. Há dois nortes, há duas velocidades. Há o norte interior que tem que resistir, que tem que comprovar que merece continuar a existir, e, no entanto, há outras áreas dentro de uma região, de uma NUT 2, que estão acima da média nacional, mas que reclamam sempre mais fundos comunitários e, como nós sabemos, começam a surgir novas nomenclaturas. Não é o combate ao centralismo lisboeta, mas começa a surgir o portocentrismo e outros centrismos por aí fora. Bom, o que é que eu acho que é o nosso papel das instituições de ensino superior? Em primeiro lugar, ter uma estratégia coletiva, de uma forma muito clara. Temos que nos entender com as CIMs, com as associações empresariais, e temos que fazer parte da solução e não aproveitar aqui o Sr. Secretário de Estado para contestar. Eu costumo dizer que quero fazer parte da solução e, conjuntamente com o Politécnico de Bragança, temos tido este empenhamento e será este o caminho a seguir. Reparem, no caso das instituições do Arco do Interior, foi aqui provado, e de uma forma com base em indicadores que eu não queria aqui repetir, pelo colega de Porto Alegre, em que todos nós sabemos que há efeitos económicos diretos
efeitos de spillover com impacto no território, que temos que ter uma maior contribuição, além da que já existe, ao nível do crescimento sustentável, ao nível do crescimento inclusivo, e não baseia apenas em palavras-chave do novo quadro comunitário, mas o que é que se espera mais? O que é que podemos fazer pelos territórios de baixa densidade? Ou seja, será que Portugal vai continuar para manter-se esta região situada, tornar-se apenas numa região situada entre Lisboa e a Corunha? E, portanto, e o resto temos que nós nos entender noutros contextos. Portanto, eu julgo que este é o momento certo para debater quando estamos a falar no novo envelope financeiro. E, por isso, julgo que face ao reconhecimento das universidades, face ao reconhecimento que aqui foi claramente expresso e no encontro de tomar que as instituições, que é necessário mais jovens qualificados, que é necessário continuar, que não há ensino superior a mais, eu parece que é necessário aqui estabelecer as parcerias para que possamos sair desta situação. E neste quadro do Portugal 2020, hoje em dia, não podemos debater apenas pelos rácios atuais. Se repararmos ao nível das universidades, que as universidades têm o maior peso do Estado, também podem ver que foram aquelas em que tiveram menor investimento em termos de fundos estruturais nos últimos anos. Estamos a falar de 2000 a 2012. Portanto, eu julgo que é necessário que este novo quadro comunitário funcione para corrigir não só assimetrias regionais, mas determinadas assimetrias passadas. No caso, a nível do Norte, as 3 instituições de ensino superior universitárias têm que se entender e estão a trabalhar nesse sentido, mas no caso da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, esse entendimento com a Universidade de Minho e com a Universidade de Porto não pode invalidar o entendimento territorial com o subsistema politécnico de Bragança. E é este trabalho que estamos a falar, que estamos a fazer, ou seja, eu considero que não podemos apenas pensar em Vila Real e Bragança, mas há outros eixos, como Mirandela ou Chaves, que têm que ter outras formas de ensino para fixar alguma massa crítica. Porque o problema do interior é o esvaziamento de massa crítica. Não tem a ver só com as pessoas, porque as pessoas não começam a interagir só com Lisboa, é com a Europa, é com outros continentes. E, portanto, os nossos filhos voam. Esta aposta no arco interior, eu julgo que atualmente vê-se um discurso muito positivo e o Sr. Secretário de Estado tem defendido isso e, sinceramente, acho que aqui há uma oportunidade que é o programa mais superior, que representa a necessidade de utilizarmos os fundos comunitários para esta área, para a área da formação. A nível da Comissão de Coordenação ficou muito claro na presença do Sr. Ministro que será este um dos caminhos. Nós temos que pensar em outras formas de acolher os estudantes do litoral. Será que resulta? Julgo que é uma boa tentativa, mas há outras formas complementares, ou seja, nós não podemos pensar apenas em ter mais uma subsídio à dependência para, neste caso com fundos estruturais, para captar estudantes, mas temos que ver formas de os fixar. E para isso só há de uma forma, que é criar emprego. Ou seja, parece-me que tem que existir programas ao nível do interior de empreendedorismo, de criação de empresas e, portanto, nós temos que pensar em as instituições de ensino superior como ecossistemas empreendedores que fixem a população. Senão isto é uma morte lenta. E é este entendimento que tem que existir e é esta percepção que nós temos que provar a nível nacional. Poderíamos estar a ver diferentes vantagens e, por isso, gostaria apenas de deixar aqui algumas notas finais. Quando estamos à beira de definir quais os programas, ao nível dos programas operacionais, quais são as linhas em que temos que investir, e não só pode ser apenas na requalificação das infraestruturas que devido a estes cortes, devido a uma situação financeira que estamos a atravessar difícil a todos os níveis, não é só pensar na requalificação, tem que existir, nós temos que injetar recursos humanos qualificados no interior. E, portanto, não são só estudantes, temos que criar programas de desenvolvimento de empreendedorismo e parece-me que aqui há 2 grandes áreas onde se pode intervir. Primeiro, tem que existir um maior envolvimento na competitividade regional, ao nível das empresas destas regiões, estamos a falar das pequenas e médias empresas, porque é este o nosso tecido empresarial. Teremos que valorizar os recursos endógenos, os recursos naturais, é aqui que devemos trabalhar em programas de desenvolvimento territorial e é necessário que as comunidades intermunicipais, que as autarquias se entendam em estratégias coletivas. Todos nós sabemos que o acordo de parceria prevê sistemas de majoração,
Sabemos que o Estado não tem possibilidades de promover políticas de benefícios fiscais, mas poderemos ter políticas de majoração a nível de fundos comunitários. E aqui está um exemplo de como poderemos ter um papel mais proativo, e é algo que se tem vindo a falar e que eu também defendo, e portanto é por este caminho que devemos seguir. E julgo que o empreendedorismo não pode ser apenas pensado no empreendedorismo de base tecnológica, que toda a gente o fez e que toda a gente pensou, mas há outras formas de empreendedorismo além do de base tecnológica e da forma e do social, mas também há o de base rural, há daquele que temos que valorizar aquilo que é o nosso território, aquilo que é o nosso país. Só pena de ficarmos com um país, em vez de termos um país periférico, temos apenas uma macro-região situada entre Lisboa e a Corunha. E é este país que eu não gostaria de deixar aos mais novos. Muito obrigado.